Mais uma talk neste palco de futebol no Festival Bom para Portugal e agora vamos falar, continuamos ainda na senda da saúde, como já tivemos há pouco aqui a falar da importância da alimentação no desporto, agora continuamos também, mas para falar de um problema transversal a idades, a modalidades, a géneros, que é a questão da obesidade. E temos também aqui um painel muito bem composto, estão connosco a pediatra Marta Ezequiel, também a nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida, o jogador júnior do Clube de Futebol Sassueiros, que já esteve connosco, está aqui outra vez, Pedro Gama, e também a personal trainer Laura Lima. Mais uma vez, muito boa tarde. Vamos começar esta conversa e vou começar com a Marta Ezequiel, aqui na qualidade de pediatra, para nos falar também deste problema que é a obesidade, mas vamos começar por onde tudo começa, na verdade, na juventude. É um problema que se acentua ou se está a controlar? Assim, nos últimos registros, Portugal tem estado, felizmente, a diminuir as taxas de obesidade nos últimos anos. Desde 2006, num estudo que é o COSI Portugal, que está integrado num estudo europeu, que acaba por fazer uma revisão do estado nutricional das crianças entre os 6 e os 8 anos, em que já participam 44 países. Portugal, desde 2008 até 2019, que foram os últimos dados, tem estado a diminuir. Mas ainda estamos a falar de taxas de excesso de peso nos 29% e de obesidade de 12%. Portanto, claramente estamos no bom caminho, mas ainda não estamos muito bem, não é? Numa população de 10 milhões de habitantes é uma taxa demasiado elevada, não é verdade? Exatamente, sim. Muito bem, olhando para a questão da nutrição e também virado para os jovens, Mafalda, já tem muitos pais a recorrerem hoje em dia a pedir ajuda a um profissional da nutrição para conseguir resolver o problema, sendo que não é um problema que se resolve numa semana. Não, é difícil, sobretudo porque estes hábitos alimentares vêm desde muito cedo da infância e muitas vezes vêm de seios em que os pais também não têm grandes hábitos alimentares saudáveis, portanto os miúdos cresceram sempre a consumir alimentos que se calhar não são tão equilibrados, e quando os pais ganham consciência da importância de uma alimentação saudável, às vezes é um bocadinho tarde para mudar vontades muito próprias, não é? E há essa preocupação, mas é difícil, é muito mais desafiante. É uma batalha mais difícil com os pais ou com os miúdos? Eu acho que é uma conjugação das duas coisas, não é? Porque é quase uma pergunta de o que é que vai primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Exato. Porque se os miúdos são assim, é porque os pais são assim e pronto, e começaram desta forma. Mas acho que é mais difícil os miúdos por não terem uma noção tão grande do impacto que tem na saúde, porque todos os seus amigos comem daquela forma, porque é difícil, e às vezes quando me parecem, às vezes em consultas, miúdos de 14, 15 anos que têm uma alimentação já muito saudável e que querem, por exemplo, iniciar uma alimentação vegetariana, às vezes são os próprios miúdos que têm essa vontade, mas também estão um bocadinho à parte dos seus grupos, não é? Claro. Então às vezes é difícil marcar essa posição. E Marta, não existe um valor, não há... Depende de caso para caso, de corpo para corpo, mas quando é que um jovem sabe ou é alertado que, atenção, estás dentro daquilo que são os critérios para ser considerado obeso? Logo desde cedo, ou seja, nas consultas de saúde infantil, começamos sabemos qual é que é o percentil em que a criança vai crescendo, não é? Há crianças que têm um percentil elevado logo desde o início, mas nem sempre cumprem critérios de obesidade. Outras começam claramente, a partir de certa idade, a aumentar e a exceder o percentil 95, cumprindo então critérios de obesidade. E é aí que temos, antes disso, que temos que começar a intervir. Herda-se? É um problema que se pode herdar? Também tem um componente hereditário, claro, mas também muito com os hábitos familiares. Muito bem. Vamos olhar também agora para casos pessoais, não são pessoais porque estão os dois bem de saúde, felizmente, mas, por exemplo, no teu caso, Laura, enquanto treinadora, tens tido já pessoas com este problema de saúde a recorrerem aos teus serviços, aos teus treinos? Sim, tenho. E são não casos complicados de lidar? Hoje em dia, antigamente mais, mas são casos complicados, principalmente em termos psicológicos. São casos, mas precisam muito do acompanhamento diário psicológico também, e nós fazemos essa parte da atenção, do cuidado, é muito importante nestes casos. E muda-te completamente aquilo que é um plano de treino para uma pessoa saudável, Claro que não é? sim. O que é que há de exigência? Vão soar um bocadinho mais, não é verdade? Não é só isso, também há certos exercícios que não podem fazer por causa do impacto. Há uma adaptação completamente diferente dos exercícios, mas é muito importante lutarem contra esse sedentarismo e irem Exato. procurar a atividade física, é muito importante. Já vou falar contigo, Pedro. A Laura levantou agora a questão do sedentarismo, está inevitavelmente ligada ao problema da obesidade, não está?
Sim, claro, e foi-se agravando agora desde o início da pandemia, porque as escolas estavam fechadas, as aulas de educação física eram quase inexistentes e todas as atividades extracurriculares que pressupunham desportos de equipa, onde a maior parte dos jovens acabam por se inscrever também. E, portanto, isso foi um grande problema. Se os pais não tiverem ritmos de atividade física e se não tiverem incitado esses comportamentos também nos jovens, claro que é muito complicado de manter e o sedentarismo agravou-se, o que agrava muito tudo, desde o crescimento, a concentração, a energia que eles têm, e é realmente importante voltarmos a esses bons hábitos. Já vamos falar também, há pouco tivemos aqui o Rui Amaro, também nutricionista, já vamos falar também um pouco daquilo que são os mitos, o que se deve ou não comer, já lá vamos. Pedro, tu já atravessaste aqui várias gerações de equipas de futsal, deparaste com variadíssimos casos, rapazes altamente saudáveis, mas há também quem tem este problema de saúde, a obesidade, que pratique desporto e mesmo assim não consegue ultrapassar esse problema. Como é que lidam, porque sabemos que as crianças também conseguem ser muito injustas às vezes, de certeza que lembras quando eras mais novo, como é que é lidar com um colega que tem esse problema dentro de uma equipa? É complicado porque a falta de confiança acaba por descer um bocado, não é? Porque ter uns quilinhos a mais, principalmente quando se é mais novo, aos olhos das outras pessoas, acaba por ser um bocado complicado. Mas puxam por ele mais? Sim, claro, tentamos puxar por ele, mas a pessoa também tem que querer, não é? Não podemos ser só nós, quem está de fora a querer, a própria pessoa também tem que querer, às vezes é um bocado complicado de gerir. Já tiveste esse tipo de casos entre os teus colegas nas várias equipas por onde passaste? Eu próprio, quando era mais novo, sim, já tive uns quilinhos a mais e foi complicado. Muito bem. Acontece a todos, claro, é verdade, e na maioria dos casos é ultrapassável. Esta questão que o Pedro aqui levantou, também é uma espécie de terapia de grupo, é muito importante se, estando inserido, por exemplo, numa equipa de futsal, haja ali algum tipo de motivação por parte dos pares, não é? Sem dúvida. O Pedro tocou aqui num ponto muito bom, que é a saúde mental, ou seja, e a própria prática de desporto é bom para estar inserido numa equipa e depois acaba por ver resultados aliados a uma boa alimentação e isso acaba por dar mais estímulo e uma melhoria da autoestima, não é? Mas não é fácil, por exemplo, numa equipa de futsal ou de futebol, onde existe a questão do balneário, em que os jovens se despem, estão mais expostos uns aos outros e esta questão veio ao de cima e, obviamente, a confiança da pessoa vai por aí abaixo, ou pode ir. Claro que sim. E depois existem situações de bullying e tudo associado, não é? Portanto, temos que tentar contrariar isso, tentar não focar nessa parte, mas dar ferramentas e, sem dúvida, um acompanhamento psicológico numa consulta também de obesidade, não é? Que os hospitais também têm, que é feita por endocrinologistas, com apoio de nutricionistas também, e uma psicóloga é fundamental. Claro que sim. Laura, só para percebermos se existe ou não o preconceito que são mais as mulheres até a recorrer a treinos para conseguirem combater a obesidade e o excesso de peso. Já existem homens também a recorrer a esse tipo de treinos? Sim, existem. Numa vertente de saúde existe. Sim, eu por acaso, no meu caso em específico, tenho mais mulheres, mas existem. No ginásio via que... E com a mesma entrega que as mulheres, certamente, entrega, não é? É verdade, também porque é uma questão de saúde, não é verdade? Sim. Mafalda, agora sim quero falar sobre esta questão do que é dado no plano para uma pessoa que esteja a combater um problema relacionado com a obesidade ou com um excesso de peso. Cada caso é um caso, não há ali um plano igual para todos. Tem 120 quilos, o plano é este. Tem 100, é este. Não existe, pois não? Cada caso é avaliado à sua medida. Não é um serviço chave na mão, não é? Temos que olhar para a pessoa, para os seus hábitos e perceber, se forem jovens, quem é que cozinha, quem é que vai às compras, porque essa será a peça-chave para trazer para casa aquilo que é interessante e para confeccionar de forma mais equilibrada. E, portanto, as consultas neste género de pessoas que são mais jovens, que ainda não têm essa capacidade ainda de fazer as compras e de cozinhar, devem ser sempre feitas com um dos pais, pelo menos a pessoa responsável por essa parte. E isso é muito importante. E é curiosa a pergunta, e o que a Laura estava a dizer, tanto homens como mulheres têm esse cuidado e cada vez se veem mais rapazes também preocupados e a quererem, por questões de saúde, não tanto por questões estéticas, mas muito preocupados com a saúde, porque notam que não lhes faz bem, porque, por exemplo, no meu caso, noto que às vezes são marcadores específicos nas análises, como o colesterol ou a tensão, que fazem aquele clique de, ok, há alguma coisa que eu tenho que mudar, isso é muito interessante também. E Marta, vemos muitos casos que infelizmente passam desde... É um problema que se tem em criança e depois é desenvolvido e amplificado enquanto adulto. Ainda há muito desses casos. Infelizmente ainda há, porque
porque lá está, tem que haver uma vontade não só da criança, mas familiar, não é? Ou seja, nós não podemos ter um acompanhamento apertado à criança com um pediatra, com um nutricionista, com um psicólogo, depois se não há toda uma estrutura familiar que apoie, não é? Ou seja, não é a criança que está de castigo ter uma alimentação saudável, não é? Que tem que comer sopa, que tem que comer legumes. A família também tem que estar muito presente e também tem que estar muito envolvida, não é? Porque senão acaba por ser difícil. Exatamente. Dizia há pouco, e acontece muito os próprios pais sofrerem de obesidade. Sim, isso é bastante frequente. Mas não é uma regra, não é verdade? Não é uma regra, sim. mas acaba por ser, infelizmente, é mais propício, não é? Porque se os pais têm uma alimentação um pouco saudável, como a Mafalda estava a dizer, acaba fazerem más escolhas de compras alimentares e tudo, as crianças é isso que têm em casa, não é? Mas pode-nos conseguir encontrar aqui um motivo? Será por ignorância, por falta de informação? Ou às vezes falta de tempo, por exemplo, há muitos pais que trabalham e acabam por ir ao supermercado com as crianças e compram snacks já pré-feitos, se calhar não são os mais corretos, não é? E então há aquela tendência, e agora neste último ano de pandemia ainda não temos dados oficiais sobre a obesidade, mas creio que esta tendência a diminuir que estava a ser verificada até 2019 deve ter outro impacto, não é? Já se verifica algumas crianças, por exemplo, no serviço de urgência que vemos que aumentaram neste último ano o peso. E isso tem muito a ver com o sedentarismo, com más escolhas alimentares, estão em casa parados e há aquela tendência de comer mais, não é? E depois, se temos má oferta em casa, não é? Na despensa e no frigorífico, acabamos por comer, fazer essas escolhas. Também algumas crenças, não é? Por vezes temos aquelas crenças de que comer de forma saudável é mais caro e, portanto, há pessoas que nem sequer fazem esse esforço de mudança. E também o comer saudável não é muito equilibrado, não vai ser muito saboroso. E, portanto, há famílias com hábitos alimentares muito tradicionais portugueses vincados e que não mudam porque têm essa crença, quer dizer, não vou gostar, isso não sabe nada e, portanto, nunca há um esforço. A Mafalda é autora de alguns livros e nesses livros explica-nos de que forma é que uma dieta, um plano de alimentação pode não ser alguma coisa semelhante ao exército, por exemplo. Sim, eu tento explicar muito isso e relativizar muito esta ideia da alimentação saudável, ou seja, mostrar às pessoas que o equilibrado é comer um bocadinho de tudo e que há espaço para comer coisas que nós sabemos que não são tão saudáveis, desde que a nossa rotina não seja essa e que nós saibamos dizer que não no dia-a-dia, não é? Essas coisas e no fim de semana se calhar desfrutar mais. Pedro, tu já consegues aperceber-te de quando é que é dia de McDonald's e não é, por exemplo? Já, eu por acaso sempre tentei manter mais ou menos a linha, sempre por causa dos treinos. Pesas-te com regularidade. Por exemplo, não sei se os jovens hoje em dia têm essa preocupação. Eu lembro de ser miúdo, estás com 19, não é? Não sei, eu acho que até aos meus 20 e tais não me pesava, não tinha essa preocupação, mas não tens, não? Não. Vou-me pesando de vez em quando, mas não tenho assim a preocupação. Agora, claro, tento manter mais ou menos ali, não ir muitas vezes ao fast food, não comer muita bolacha, às vezes ali no sofá apetece, mas tentar mais ou menos controlar, comer fruta, sopas, etc. E como é que foi durante o confinamento em que tu eras um atleta de competição, tiveste que parar, o futsal parou, como é que foi feita essa gestão? Conseguiste treinar, manter alguma rotina física ou mudaste também a tua alimentação para não alargar lá? Eu consegui manter, porque pronto, devido à lesão e então sabia que tinha que manter ali uma certa linha para não engordar um bocadinho. Mas sim, consegui. É complicado, aliás. Há pouco tivemos aqui o teu pai. Lá em casa, como é que é? Ao nível da alimentação, há esse cuidado? Ele está-se ali a rir. Há esse cuidado ou não? Há o cuidado. Claro que não temos ali coisas muito fixas, mas temos mais ou menos... Há variedade. Sim, temos o cuidado. Claro que de vez em quando foge ali um bocadinho, mas temos cuidado. Dizia-me há pouco, Marta, que não pode haver aquela rigidez, nomeadamente por parte dos pais. Não, hoje é sopa e vais comer sopa e acabou e por aí fora. Mesmo com os legumes também vais comer, mesmo que não gostes. Eu, por exemplo, eu tinha um problema quando era novo e ainda hoje tenho. Eu não consigo comer feijão de forma nenhuma, mas de resto como tudo. Mas deve-se obrigar os jovens a comer? Se houver, por exemplo, um alimento ou dois alimentos que não seja tão apreciado, não é grave, não é? Claro que não podemos tentar ver outras formas de cozinhar esse alimento para ser mais apetecível,
Mas de facto não há essa aptidão, não é por aí, não é? Mas lá está, ou seja, os hábitos e os gostos começam logo desde bebés e é preciso a introdução às vezes de 8 a 10 vezes o mesmo alimento para haver uma adaptação do bebê àquele sabor e a gostar, não é? Portanto, se nunca foi introduzido e só quando há um problema de um excesso de peso ou mesmo de obesidade é que é introduzido, acaba por ser mais difícil. Claro. Laura, alguma coisa que para manter a linha, ou mesmo dos teus tempos de atleta, que tenhas comido que não adoravas? Eu, quando era ginasta, não gostava muito de comer e havia uma curiosidade que era as minhas colegas, há aquela fase da puberdade em que os corpos mudam e na ginástica de competição são muito exigentes com a linha e eu, para além de ter a genética a favor, não tinha tendência a engordar, também comia pouco e então eu era aquela que podia comer de tudo e no dia livre íamos ao cinema, a Laura é a única que pode comer pipocas e elas todas a roubarem-me as pipocas, então nunca tive de fazer muitos esforços porque não era uma miúda que comia muito e fui crescendo assim. Hoje em dia como tudo e gosto muito de comida saudável, mas foi gradual, nada foi imposto. Também lida, Mafalda, com esta questão também mental dos jovens que sofrem de obesidade. Também tem que ter essa vertente de quase de psicóloga quando está perante uma consulta. Sim, eu acho que é difícil hoje em dia haver uma linha que separe, não é? Essa parte, porque numa consulta de nutrição nós temos que ouvir muito bem e captar todos os sinais que nos dão, mas é muito importante quebrarmos nós também o estigma de que se calhar estas crianças ou estes jovens, os pais até, precisariam de um acompanhamento de psicoterapia e de trabalhar esta questão, porque se calhar há ali algumas coisas mais enraizadas, mais profundas que estão a perturbar. E então é muito importante haver também da nossa parte, enquanto profissionais, o reencaminhar para essas áreas. Mas sim, eu acho que o ouvir é super importante e nós às vezes conseguimos perceber nestes miúdos que há muita fome emocional também. Não é só o ter em casa, não são só os hábitos, há muito comer fora das refeições. É comer fora das refeições snacks que é só porque é o crocante, é porque falta alguma coisa, porque se calhar não há atenção, não há um amor que se calhar eles queriam. Desculpe estar a interromper, mas podemos falar, por exemplo, da questão do açúcar, de ser viciante e precisar de algo doce e estar sempre com algo doce a comer. Sim, isso vem de às vezes já termos o hábito de comer aquele doce àquela hora e, portanto, o nosso próprio sistema já produz insulina para isso, portanto, nós já temos aquele vício. Outras vezes tem a ver então com essa questão mais emocional que não está a ser trabalhada e que faz com que nós continuemos isso. E é uma coisa que acontece em crianças, em adultos, em qualquer fase da vida. E com a pandemia ainda pior, não é? Porque agravou-se mais esta questão da saúde mental. Sobre aquele período, haverá ali um meio termo. Nós não acordamos num dia com excesso de peso. Como é que é feito esse alerta? Não sei se na pediatria, se na própria nutricionista, se existe esse tipo de alerta. Atenção que estás a chegar ao peso que não deves. Claro, nas consultas de saúde infantil, ou seja, nós acabamos por fazer uma revisão tanto no centro de saúde como no pediatra, um bocadinho pelos hábitos alimentares, para perceber. E, portanto, quando começamos a chegar à atenção, a concluir de alguns erros alimentares, começamos logo a alertar, não é? E então começa por ser feito preventivamente. Reencaminha para uma nutricionista, por exemplo? Sim. Em alguns casos, sim, claro que sim. Muito bem. E quando chega a esse ponto, há logo imediatamente um plano a estabelecer ou acredita-se na boa fé das pessoas que vão mudar os hábitos de alimentação? Não, é importante trabalharmos o plano alimentar, perceber como é que são as rotinas da criança. Se é uma criança, um jovem que gosta de tomar o pequeno almoço ou não, para não estarmos a forçar também e adequarmos os hábitos alimentares também e o plano de acordo com isso. E depois muita escola tem um papel muito importante nesta parte, não é? Percebermos se há possibilidade de dentro do menu da escola escolher e se sabemos que aquela criança tem excesso de peso e se calhar não convém a uma terça-feira comer um prato que se calhar uma lasanha, uma coisa qualquer, então se calhar podemos ver com a escola para que haja outro tipo de escolha, abertura para comer o prato de dieta, por exemplo, naquele dia. Haver um trabalho de equipa também neste sentido, não só com os pais como com a escola também. Tu, Pedro, na escola ao longo destes anos deparaste com algum desse tipo de problemas? Ver que a emenda não era propriamente a mais saudável ou haveria sempre a opção mais saudável? Por acaso nunca me deparei com isso. Deparei foi muita gente a ir comer lá fora aos cafés, ao Pingo Doce, etc. Isso isso acaba por ser mais complicado. Agora, dentro da escola, por acaso sempre foi mais ou menos... Muita variedade, sim, inclusivamente, sim. Eu lembro pelo menos quando era novo que havia sempre a opção da dieta, que normalmente era o peixe cozido, a pescada cozida com a batata e por aí fora. Porquê que não havia outra opção? Sabe-me dizer?
Não, É que isso também cria ali um certo preconceito. Eu não vou fazer dieta porque eu não quero estar a comer batata cozida e peixe cozido todos os dias, não é? sim, acho que agora mudaram um bocadinho e as escolas têm tido esse cuidado, não é? Em mudar o tipo de refeições, o tipo de lanches oferecidos, tanto a meio da manhã como a meio da tarde. Querem terminar, exatamente por causa disto, com a questão do pacote de leite com chocolate a meio da manhã, por aí fora. Eu lembro-me só desse tempo ainda e era maravilhoso, mas acredito que seja prejudicial para muitos jovens. Exato, até porque há muitas das crianças, lá está, que acabam por ter uma alimentação mais equilibrada no período escolar e não em casa. Portanto, é muito importante que as escolas aliciem as crianças a uma alimentação saudável. Laura, há bocado falava com o Pedro sobre os colegas de equipa que passaram por este tipo de problemas de excesso de peso, também de obesidade. Na ginástica não estamos habituados a ver atletas que tenham problemas com o peso, mas existem esses casos? Existem e é difícil. Eu, como disse há pouco, não tive de passar por isso, mas tinha colegas que passavam e era complicado. Privavam-se de muita coisa e é o crescimento. Eu lembro-me quando era miúda, a minha irmã era atleta e eu dizia que eu não quero ir para a ginástica porque eu via ela tinha que fazer esforço e eu não queria passar por isso. Eu dizia, eu não quero. E uma treinadora, não, ela tem o potencial e eu não quero, porque ela sofre muito, a minha irmã sofre muito e eu não queria. Eu não passei por isso nesse sentido, mas há quem passe. E a carreira desportiva pode acabar devido ao excesso de peso, devido à obesidade? Sim, porque existe, ou seja, é um desporto muito de elegância e que é preciso saltar, ou seja, o excesso de peso no impacto, tudo, e em termos mesmo de ajuizamento do perfil da modalidade, não dá para ter excesso de peso, não dá. Exatamente. E Pedro, ainda se diz muita expressão que é já bem antiga e que não é nada bonita, que é o gordo vai sempre à baliza, não é verdade? Mas isso já não existe tanto. Pelo menos eu acredito. Eu já tenho visto casos até de jovens rapazinhos, até com menos de 10 anos, às vezes a jogar, se calhar um bocadinho mais pesados, mas que já não existe esse estigma, que se não tens um corpo elegante, não vais jogar para a frente. E, aliás, vê-se pessoas com peso a mais que têm, como nós Muito dizemos, talento. bons pezinhos. Vê-se isso. Agora, Isso claro, já serve como motivação para começarem a sim, carregar claro, ainda mais no claro que exercício. serve, claro que serve. Agora, depois também as outras pessoas acabam um bocado por empurrá-las lá está para a baliza e deixá-las, pronto. Vamos acreditar que isso já é uma moda antiga também, não é? Vamos acreditar que isso seja uma moda antiga. Esta questão das pessoas com mais peso irem para a baliza por aí fora já terminou. Esta questão, voltando à questão também do bullying, ainda vão parar muitos casos ao seu consultório precisamente com esta questão do bullying acrescida? Sim, mesmo em termos hospitalares acaba por haver muito bullying e nós temos de estar alerta e perceber, porque às vezes o excesso de peso pode ser uma consequência e não a causa do bullying, não é? E temos que identificar qual é que é o problema para ajudar da melhor forma. Claro. E voltando à questão da alimentação, eu lembro quando era pequeno e até mesmo na idade do Pedro, temos tendência a comer muito, e falava aqui também a Laura, mas depois há um metabolismo de cada pessoa. Nem todos podemos comer o mesmo. Como é que se identifica a questão do metabolismo em cada caso? É uma situação fácil? É um cálculo fácil que se faz? Mais ou menos, também depende muito da atividade física que eles fazem, não tem só a ver com a sua composição, com o género, etc. Mas claro, uma criança que desde sempre tenha tido excesso de peso vai ter maior predisposição para um metabolismo mais lento, para outros problemas de saúde e, portanto, poderá eventualmente desenvolver-se num adulto obeso se não tiver outros cuidados. E terá que ter cuidados acrescidos e se calhar vai lutar muito mais contra o peso do que uma criança que nunca tenha tido esses problemas. Mas é muito uma questão de mudança de hábitos. Acho que é muito importante também transmitirmos isso, que nunca é tarde para mudar os hábitos alimentares e que isso pode ter um impacto muito grande. Um jovem que não faça exercício físico nenhum e que tenha maus hábitos alimentares, se começar a ser ativo e de repente começar a melhorar a qualidade da alimentação, às vezes introduzindo só mais fruta, mais legumes, de repente pode fazer com que o seu metabolismo aos bocadinhos comece a tornar-se muito diferente. Já assistiu a mudanças radicais? Existem esses casos? Sim. É que nós vemos muito e às vezes até não acreditamos muito porque vem naqueles anúncios de televisão um pouco até duvidosos, mas há mudanças absolutamente brutais.
Isso é possível, mas é com muito esforço e dedicação, não é? Muito esforço e acho que muita persistência é sempre a regra, que é percebermos que não é uma dieta, é uma coisa que tem que ficar connosco para sempre e que são hábitos que nós vamos ter que enraizar bem para que o peso não volte atrás. E isso é sempre o meu maior medo nas grandes perdas de peso, porque acho que a pessoa tem mesmo que entender e encaixar isso como um estilo de vida. E Marta, já se descolou um pouco a questão de estética da saúde no que respeita à perda de peso? Acho que acaba por estar inconscientemente um bocadinho relacionado, mas a parte, sem dúvida, é a parte de saúde, tanto física como mental, não é? E fala-nos também dos problemas que podem advir da obesidade. Sem dúvida, temos tanto em termos endocrinológicos, não é? Hipertensão, diabetes, cada vez vemos diabetes tipo 2, não é? Mais cedo em jovens e isso é uma grande preocupação. E depois vão ser problemas ainda maiores quando adultos, não é verdade? Claro que sim. Podem sim. ser bem piores, problemas cardíacos inclusive. Exatamente, aumenta o risco cardiovascular e, portanto, a questão da estética, claro que não deixa de ser um fator para a própria pessoa, mas a nossa preocupação principal é, sem dúvida, a saúde física e mental. Laura, há bocado perguntei-te, mas vamos tentar agora perceber em concreto, se dá para explicar, sem exemplificar aqui no chão, que tipo de exercícios é que é possível fazer e se há exercícios até que possam ser feitos lá em casa, para quem nos está a ver agora, por exemplo, que possam adquirir aqueles 15 minutinhos, 10 minutinhos de manhã, que possam fazer algum tipo de exercício. Não, é assim, há vários exercícios que podemos fazer para ficar mais ativos, mas em termos... e é consoante Recomendas o a objetivo. corridazinha? Recomendas uma corridazinha? Não. Para quem puder correr, não é? Há quem não consiga. Mas há circuitos possíveis de fazer e há muita coisa, também tem que se ter cuidado com o que se vê na internet, mas hoje em dia há muita coisa e se a pessoa... É muito importante recorrer a um profissional de exercício e a um nutricionista e fazer este trabalho em conjunto, porque os resultados valem a pena. Claro que sim. A internet é um mundo, mas nem tudo é bom na internet. Fartamos-nos de ver dietas loucas na internet. Também no seu consultório serve um bocado para fazer um fact-check dessas mesmas dietas, não? Sim, às vezes metade da consulta é tentar desmistificar conceitos que as pessoas foram enraizando por causa das redes sociais, preconceitos que às vezes também têm relativamente aos alimentos e mas eu posso comer cenoura ou posso comer banana, quer dizer, mas por que não? Mas se calhar aquela pessoa come bolachas Maria todos os dias e não, isso não é uma preocupação. E isso é muito importante desmistificar e a culpa eu não acho que seja das redes sociais, porque eu já ouvia isto desde miúda, ouvia também a minha mãe às vezes com programas de dietas loucas, exato, aquelas coisas. Portanto, acho que nós crescemos muito com muitos mitos e toda a gente percebe da alimentação saudável, não é? Portanto, é preciso filtrar e tentarmos também percebermos o que é que faz mais sentido para nós. Porque a nutrição tem um problema, que é o facto de existirem muitas vertentes diferentes e não existir propriamente a dieta mais saudável, não é? Existem muitas maneiras de ver este prisma. E, portanto, o principal conselho que eu dou sempre e aquilo que tento perceber nas consultas é conversar com a pessoa, perceber se identifica com a minha forma de trabalhar, que não é de todo contar calorias, é contar nutrientes, compreender os alimentos, e trabalharmos nesse sentido. E aliar a nutrição ao desporto. Se não houver qualquer tipo de atividade física por parte de um paciente, consegue de alguma forma indicar-lhe uma modalidade em específico que possa ser melhor para fazer esse plano de nutrição? Eu acho que sou muito chata com essa parte, porque é? eu estou sempre a dizer às pessoas nas consultas para irem fazer alguma coisa. Saio do sofá. Mas eu acho que começar por andar, para quem não gosta de fazer nada, caminhadas sim, é uma forma ótimo, excelente, não é? Sim. E é um trabalho de equipa, o exercício com a alimentação. Sim. Sim, mas para quem é sedentário, começar por caminhadas, começar por uns agachamentozinhos, o sentar e levantar do sofá, coisas assim básicas que vai ajudar a ativar o corpo. Sem dúvida, não temos que gostar todos de ginásio e há pessoas que não gostam e depois quase que desmotivam do treino porque parece que fora do ginásio não existem outras coisas. Eu comecei durante a pandemia a fazer aulas de balé fit, que era uma coisa que eu fazia muito quando era miúda e adorava e portanto acho que se nós quisermos ser ativos é só encontrarmos alguma coisa que nos puxe e que nos apaixone. E a própria pandemia não foi propriamente desculpa e a Laura fizeste imensos treinos via Zoom ou via Skype, Zoom, o que fosse. também de barra de chão e de flexibilidade, também é um trabalho ótimo que as pessoas podem fazer, não trabalha tanto em termos de tonificação, mas que trabalha bastante o bem-estar, que também é importante.
Porque é incrível para mim, a mim custa-me imenso levantar de manhã para ir fazer exercício, mas das melhores sensações que existe é o pós-treino. Parece que ainda temos um dia inteiro para aproveitar, mas já ganhámos ali o dia. Nesse aspecto é verdade. Pedro, para terminar também, quero perceber que tipo de preparação física é que também vos exigem antes dos treinos, porque isso também é fundamental, não é só correr atrás da bola. Claro, correr, muito agachamento. Lá dá, Muito agachamento? Muito agachamento. E a nível de suplementos de alimentação, quando vão para jogos, há sempre alguém que se encarrega disso, não é? De levar comida para vocês, para comerem alguma coisa antes ou depois? Depois dos jogos há sempre um lanche, um pão. Por muito que o clube não seja profissionalizado, há sempre essa preocupação também com a alimentação. Muito bem. O nosso tempo está a chegar ao fim. Pedro, Mafalda, Marta e Laura, muito obrigado pela presença neste palco do futebol. Nós ficamos por aqui nesta conversa sobre a importância a importância do futebol nos jovens e obviamente também o combate à obesidade por via do desporto.